fizemos nada para merecer, mas Ele assim mesmo fez. Assim mesmo, Ele deu o Filho dele para morrer por mim e por você. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele assinou uma carta de alforria, de liberdade. Vocês lembram do episódio de 13 de maio de 1888? A abolição da escravatura? Alguém já estudou isso aqui na escola? Princesa Isabel, 13 de maio de 1888, assinou a famosa Lei Áurea, que dava liberdade a todos os escravos. Todos aqueles que nasceram escravos, todos aqueles que estavam escravos foram livres. É mais ou menos isso que Deus fez, quando deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Junto com a morte de Jesus estava uma carta de alforria dizendo: eles estão livres da morte, do inferno e do juízo. Nós estamos livres e com a nossa liberdade nós temos acesso ao céu, porque a salvação veio por Cristo. Então foi isso que aconteceu. E esse amor é o amor ágape. Só para você entender, não tem como nenhum amor ser maior do que esse. Em determinado momento, o próprio Deus diz assim: ainda que uma mãe se esquecesse ou viesse a se esquecer do seu filho, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei. Nós conhecemos o amor de mãe como sendo um amor completamente arrebatador. Mas o amor de Deus é maior do que esse amor que você conhece como sendo arrebatador. Esse é o primeiro amor. O segundo amor é o amor filos. É o amor que nós sentimos quando somos irmãos. Amor de amigos, de irmãos, de familiares, de pai para filho, de mãe para filho, de irmão para irmão. Esse é um amor filos. E o último amor é o amor eros, que é o amor de um homem para uma mulher ou de uma mulher para um homem. Esse é um amor carnal, né? É o terceiro tipo de amor. Todos esses amores são considerados sentimentos. Mas existe um amor, que é esse que nós estamos falando, que é o amor do comportamento. Mais importante do que sentir o amor é viver ele. É entender que você não é ou não vai fazer alguma coisa por um sentimento. Você vai se comportar dessa forma. Porque o amor sentimento, ele acaba, ele passa, ele se esquece. Agora o amor comportamento não. O amor comportamento é algo que está jungido à nossa condição humana. E aconteça o que acontecer, você não deixa que esse comportamento passe. Você não perde isso. Eu me lembro agora aqui, Jesus me fez recordar. O próprio Cristo na cruz do Calvário, sendo ali açoitado, humilhado, cuspido, e ele consegue olhar para quem está lhe ofendendo, lhe cuspindo, lhe apedrejando, lhe maltratando e dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Uma expressão clássica de amor. E o amor que eu trouxe hoje aqui foi o amor da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo de número 2, ele vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Ele começa dizendo sobre os 7 castiçais, os 7 anjos, os 7 pastores. E ele faz referência à igreja de Éfeso, que é justamente uma igreja conhecida pelo amor esquecido. Uma igreja que esqueceu o amor. Aí ele fala aqui no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 2, ele fala assim: eu sei as tuas obras.
Ele está dizendo assim: eu sei que vocês trabalham insistentemente ao meu favor. Eu sei que vocês estão envolvidos na obra. Vocês fazem a obra. Isso aqui é antagônico à nossa condição como servo. Trabalhar e não amar. E aí ele discorre, ele diz assim, ó: o teu trabalho e a tua paciência. Eu sei que você é paciente, que você entende, que você espera. Eu sei, Deus está dizendo isso. E que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Vocês rejeitam as heresias. Vocês não permitem, Deus está dizendo para a igreja de Éfeso, vocês não permitem que as heresias entrem dentro do meu povo. Entrem dentro da igreja e assolem o povo. Vocês não estão preocupados com as palavras bonitas, vocês querem viver a palavra. Não é porque é bonito, porque é de impacto, que faz efeito, que eu me preocupo, porque às vezes é heresia, mas vocês estão atentos. É algo que eu recorrentemente falo. Não adianta você se emocionar antes de você entender o propósito de Deus. Primeiro você entende o contexto bíblico da palavra. Depois que você percebe que aquilo fez mudança dentro de você, as expressões e as manifestações espirituais, elas estão livres. Mas não adianta pular sem entender por que está pulando. Rodar sem entender por que está rodando. Tudo tem que ser originário da palavra, como ele diz para a igreja de Éfeso. Os mentirosos não têm espaço no meio de vocês. Bota o 3, versículo 3. Aí ele diz assim: e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Uma igreja intensa. Uma igreja preocupada com as coisas de Deus, envolvida na obra. Parece a igreja perfeita, né? Você pensa, o pastor chamou para bater uma laje, está todo mundo lá. O pastor chamou para fazer uma faxina, a igreja está toda suja, vem todo mundo para cá. O pastor falou que tem que limpar uma janela lá, está todo mundo aqui. Vamos para a rua, vamos bater tambor, vamos evangelizar, vamos cantar, vamos gritar o nome do Senhor. Vem todo mundo. Parece uma igreja perfeita. Parece ou não parece? Tem tudo. Não falta um culto. Chegam cedo. Ajudam. Dão oferta, dão dízimo. Participam de tudo. Oh, que coisa linda, maravilhosa. Porém, aí o porém é que quebrou. O porém é que pegou. Está lá, o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aí é que pegou. Você sabe qual é o amor mais importante na vida do crente? Não é o amor que ele aprende a desenvolver ao longo dos anos, não. O amor mais importante na vida do crente é aquele primeiro. É o que ele sente primeiro quando ele se encontra com Jesus Cristo. Está vivendo uma vida que só Deus sabe como ele está vivendo no mundo. Envolvido com tudo quanto é coisa errada. Com álcool, com droga, com prostituição, com mentira, enrolando os outros, com crime, com arma, com tudo. Aí um dia ele fala assim: estou cansado dessa vida. E ele passa na rua. E quando ele passa na rua, ele passa na porta de uma igreja, escuta o grupo cantar um hino desse aí. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei,
te adorar. Aí ele para. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Os olhos já estão cheios de lágrimas. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem. E aí ele não se contém, porque a palavra está no louvor, entrou no coração dele e mexeu com tudo que ele tinha. E ele faz uma autorreflexão. Essa vida que eu estou vivendo não presta. Eu tenho que mudar de vida. E aí ele resolve entrar. Quando ele entra, ele senta lá no último banco, assiste o culto. O pastor prega e faz o apelo. Quando ele fala assim, quem quer mudar de vida hoje? Ele levanta a mão e vem. Na caminhada acontece um fenômeno teológico chamado regeneração. Deus vai começar a transformar tudo dentro dele. Vai tirando tudo aquilo que chamava derrota e perdição. E vai colocando dentro dele esperança. Ele já chega aqui diferente. Ele já chega pensando assim, a minha vida vai mudar hoje. A partir de hoje eu não serei mais o mesmo. O pastor coloca a mão, os obreiros oram, anota o nome dele, e ele vem no próximo culto e no outro, e a partir do momento que ele está vindo, ele começa a sentir o amor de Deus ferver dentro dele. A ponto que ele diz assim, eu não vivo mais sem Deus. Tudo que se faz na igreja, ele está. Não precisa nem chamar, ele é o primeiro a chegar. O culto é 7 horas, 6h10 ele está na porta. Por que que a igreja ainda está fechada? O culto acaba 9, 10h15 ele ainda está lá. Os irmãos conversando na resenha pós-culto e ele está lá. Ele não quer mais ir embora, ele quer viver aqui. Porque a vida dele mudou. Sabe qual é o nome disso? Primeiro amor. Primeiro amor. É o sentimento que todos nós já sentimos alguma vez na vida. Todos nós. Pastor, você nasceu no evangelho? O primeiro amor bateu. Claro que bateu no meu coração também. Claro. Eu era filho de crente. Mas um dia eu me encontrei com Deus. E aí eu me encontrei e eu senti a mesma coisa que todo mundo sente na hora que Jesus alista para a guerra. Pronto, você é soldado, você está comigo, aí você sente arder. Só que o tempo vai passando. E à medida que o tempo vai passando, ele vai percebendo que nem tudo é um mar de rosa. Nem todo mundo é santo como ele acha. E nem toda a santidade que ele quer que tenha, que tem. Mas ele antes de perceber, ou seja, ele deveria perceber antes que a igreja é formada por gente diferente. E aí ele começa a encontrar os defeitos da igreja. O irmão que não dá a paz do Senhor quando passa. O outro irmão que é turista. O outro irmão que não está preocupado com nada. Se vê uma cadeira caída, ainda passa por cima assim. Tá nem aí, quer saber de nada. E ele começa a perceber que a igreja tem problemas. Ele começa a perceber que nós somos um povo cheio de problemas. Não, pastor. A igreja não pode ter problema, não. Quem falou? Aonde está isso? Em qual Bíblia você leu que não tem problema na igreja?